Olá! Hoje nós vamos mergulhar na história de uma comunidade antiga que passou por uma pressão assim avassaladora e que justamente por causa disso acabou deixando um legado que ninguém esquece. Pois é, essa era a realidade para uma igreja lá no comecinho do cristianismo, numa cidade que, acredite, o próprio nome já continha a chave de toda a sua história. E o nome da cidade era Esmirna, que significa mirra. É um detalhe simples, mas que basicamente destrava toda a narrativa. Pensa só, a mirra, para liberar seu perfume mais valioso, ela precisa ser triturada. E é essa a ideia que a gente vai ver se aplicando aqui. Para a gente entender o que foi esse esmagamento, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo de Esmirna. Era, sem dúvida, uma das cidades mais ricas e mais bonitas de todo o Império Romano. Esmirna não era apenas parte do Império. Ela era profundamente devota a Roma. E essa lealdade toda criava um ambiente, digamos, bem difícil e até hostil para um pequeno grupo específico. E aqui a coisa fica interessante, porque a gente vê um conflito claro. Para os cristãos da cidade, se recusar a adorar o imperador era um ato de fé, de fidelidade ao seu Deus. Mas na visão dos romanos, isso era o quê? Traição. Simples assim. E esse conflito todo acabou gerando um paradoxo muito curioso, que é inclusive o ponto central da mensagem que foi enviada para eles. Imagina só, eles enfrentavam exclusão social, perdiam seus negócios, viviam na pobreza material por causa da fé, e mesmo assim o texto diz que eles eram ricos. Como assim, né? Pois é, aqui está o contraste. Aos olhos do mundo, eles estavam fracassando, perdendo tudo. Mas de uma perspectiva espiritual, a resistência deles estava criando um valor gigantesco, uma riqueza de outro tipo. E a pressão não vinha só no Império Romano, não. A fonte aponta que também vinha de outros grupos religiosos locais que ativamente ajudavam na perseguição, denunciando os cristãos. E a mensagem para Esmirna, olha só, não prometia um resgate, uma fuga do sofrimento. Muito pelo contrário. Ela previa um período bem específico e super intenso de provação. Agora, essa parte dos 10 dias, a interpretação mais comum não é de dias literais, mas sim de um período profético, um período de 10 anos. E aí que tudo se encaixa. Essa profecia bate perfeitamente com a cronologia da grande perseguição, que durou exatamente 10 anos. Um período tão brutal que ficou conhecido como a Era dos Mártires. E toda a experiência dessa igreja pode ser resumida na história real e poderosa do seu líder. Pensa na cena. Ele foi capturado já com 86 anos de idade e a ordem era simples: negue sua fé e viva. A resposta dele foi essa, uma das declarações mais desafiadoras da história. A execução dele deveria servir de aviso, de exemplo, mas teve o efeito contrário. Diz a tradição que as chamas formaram um arco ao redor dele sem tocá-lo e isso se tornou uma lenda. E essa frase resume perfeitamente o resultado de tudo aquilo. Em vez de apagar a fé, a coragem dos mártires acabou inspirando ainda mais gente a se juntar ao movimento. Certo, então, depois de tanto sofrimento, de tanta provação, qual era, afinal, a promessa final para eles? E aqui a gente volta para a nossa metáfora do início, a da mirra. Toda aquela pressão, todo aquele esmagamento, na verdade, revelou algo que era indestrutível. Um perfume, um testemunho que permaneceu. E aqui está o ponto-chave. A promessa não era de livramento da morte física. A promessa era de uma recompensa que ia muito além disso, que transcendia a própria morte. O texto promete que os que fossem vitoriosos, os que perseverassem, não seriam atingidos por essa segunda morte, que é a morte espiritual definitiva. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. É uma troca dramática, né? Suportar um sofrimento que é temporário, em troca de uma recompensa que é eterna. No fim das contas, a história de Esmirna deixa a gente com essa reflexão, uma pergunta que ecoa até hoje sobre a natureza da convicção e da resiliência. Como pode uma comunidade que, quanto mais era esmagada, parecia ficar mais forte? É algo para se pensar, né?